E aí, gente, tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira aula no nosso pequeno curso de preparação de novos membros. Eu espero que você seja edificado através dessas aulas e que seja um momento de crescimento para você, estudando a Bíblia, se aproximando de Deus e desenvolvendo sua intimidade com Ele. Isso aqui é um processo que a gente chama de discipulado. A gente está aqui para aprender mais com Jesus e sermos alimentados pela palavra dele e sermos transformados à imagem e semelhança dele. E para começar, eu convido você a já pegar o seu caderninho para anotações, fazer a sua oração, preparar o seu coração para que o tema desse dia seja bênção na sua vida. Então, o tema de hoje é Evangelho, algo vital e fundamental para quem é um discípulo de Jesus. Eu convido você a pegar a sua Bíblia aí, porque a gente vai dar uma caminhada através dela e que você desfrute desse momento da melhor forma possível. Então, bora lá! Evangelho é o centro da nossa vida com Jesus. É através do conhecimento do Evangelho, não só um conhecimento na cabeça, mas no coração, que nós começamos a entender o que nós recebemos em Cristo, ou o que Jesus conquistou para nós quando ele se sacrificou em nosso lugar na cruz. Então, por isso essa é a primeira aula, porque o Evangelho é a base da nossa caminhada com Jesus, da nossa caminhada com Deus e da nossa caminhada como igreja. Então, vamos lá. Essa aula vai ser organizada em 3 partes. Muito simples. Primeiro, criação. Segundo, queda. Terceiro, redenção. Como esses 3 pontos nos ajudam a entender de maneira mais profunda o que é o Evangelho, o que é a obra de Cristo por nós. Dentro desses 3 pontos existem várias coisas que a gente pode aprender, mas hoje a gente vai fazer um panorama nessa caminhada e vamos aprender algumas coisas que são fundamentais. O que a criação tem para nos ensinar, o que a queda mostra a respeito da nossa natureza humana e como Cristo, com a sua obra, nos resgata e nos redime. Então, bora lá! O primeiro ponto é criação. O que vem na sua mente quando você pensa em criação? A gente geralmente pensa na natureza, nas coisas belas, os animais, as árvores, a natureza, mas nós também somos parte da criação. Mas olha que interessante, Gênesis 1, logo lá no início, a primeira coisa que a Bíblia fala, o início de toda a história é Deus. No princípio, Deus. Deus criou os céus, criou a terra, criou as plantas, os animais, Deus criou os seres humanos, mas tudo é para a honra e glória dele. Ele é o primeiro, ele é o ponto mais importante, ele é aquele que não foi criado, aquele que é eterno, e ele é o Deus Santo, Todo-Poderoso. E toda essa história bíblica, toda a nossa história, está dentro da história que Deus está construindo. Mas o que Deus está construindo quando a Bíblia nos diz que ele criou o mundo? Veja que interessante. A própria criação é descrita como um lar maravilhoso, preparado para a humanidade, um lugar em que ela pode viver, prosperar e desfrutar da presença e companhia íntimas do próprio Criador. Ou seja, a criação é o espaço que Deus fez para que nós, seres humanos, habitássemos. Mas, quando ele nos coloca no mundo que ele criou, é um mundo de perfeita harmonia, não tem nenhum problema, não tem pecado, não tem dor, não tem tristeza, não tem choro, mas é um mundo perfeito, é um mundo que está em plena paz, debaixo da bênção de Deus, sendo abençoado e nutrido com a palavra de Deus, com a presença dele constante, conduzindo e abençoando todas as coisas. E ele coloca os seres humanos na criação para desfrutarem da criação e também para desenvolverem a criação. Os seres humanos devem cultivar e expandir o jardim do Éden. Os seres humanos devem multiplicar-se e espalhar a imagem de Deus por onde eles fossem. Então, o ser humano está dentro da criação como um servo de Deus, desde o início como um mordomo da criação. Deus é o dono da criação, mas ele coloca os seres humanos para que os seres humanos desfrutem e também prestem contas a Deus, nesse lugar maravilhoso, um lar para a humanidade. E dentro dessa criação, Deus irá se relacionar com os seres humanos. Mas veja, uma catástrofe acontece, e esse é o nosso ponto 2, é a queda.
Essa catástrofe terrível, esse momento marcante é descrito para nós em Gênesis 3. Gênesis 1 e 2 mostram para nós como a criação é perfeita e harmoniosa, como Deus criou todas as coisas e Deus deu uma única regra para a humanidade. Eles não deveriam nem comer, nem chegar perto, nem tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. E é justamente essa única regra que os seres humanos vão quebrar. A gente tem lá em Gênesis 3 a descrição como Eva foi tentada pela serpente. E muitas vezes a gente pode pensar que a tentação de Eva é apenas de comer do fruto. Mas esse ato de pegar e comer do fruto envolve algo mais profundo a respeito do que era aquela tentação. A serpente não está tentando Eva só para comer algo diferente. A tentação que a serpente traz é fazer com que Eva desconfie da palavra de Deus. Eva irá desconfiar daquilo que Deus disse a respeito do que os seres humanos podem ou não podem fazer, de quais são os limites para os seres humanos como criaturas. Então a serpente vai dizer para ela: será que o que Deus disse é verdade? Será que vocês realmente vão morrer? A grande tentação para Eva nesse momento é: ou ela confia em Deus, ou ela confia em si mesma. Veja que interessante. Isso é muito importante. A mesma tentação de Eva é a tentação que nós sofremos todos os dias. Nós vamos confiar em Deus ou nós seremos autônomos. O que significa autonomia? Significa você construir as próprias regras para a sua vida. Você dizer o que é bom, o que é mal. Você dizer para si mesmo como o mundo deve ser interpretado. É você vivendo pelas suas próprias leis, abandonando qualquer lei de Deus, excluindo Deus. É você olhar para a criação e viver como se Deus não existisse. É essa tentação que a serpente traz. Eva e Adão, vocês vão confiar em Deus ou vocês vão buscar um conhecimento a partir de vocês mesmos? Vocês vão confiar na palavra de Deus, vocês vão obedecer o que Deus disse ou vocês serão os seus próprios donos? Vocês vão confiar em vocês mesmos? E como nós sabemos, Eva e Adão tomaram do fruto e comeram, e aí a catástrofe se instalou, o mal entrou, e aquela perfeição, aquela harmonia maravilhosa que existia na criação está agora cativa pelo pecado. Há uma desarmonia, o pecado rompe as coisas, ele estraga. E é isso que nós vemos aqui nessa breve citação que eu trago para vocês. A sentença por quebrar a lei de Deus é a morte. A Bíblia diz para nós: o salário do pecado é a morte. E o que é a morte? Não é a morte apenas física, mas morte é a distorção de relacionamentos em geral, e especialmente o fim daquele relacionamento vital com o próprio Deus. Ou seja, o ser humano foi criado em plena harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo, com o mundo, com a criação. O pecado vem e traz desarmonia. O ser humano não consegue mais se relacionar com Deus. Ele não consegue mais se relacionar com o próximo. Ao invés de amar o próximo, ele usa o próximo para o seu próprio benefício. Ele vê o outro como coisa. O mundo, que era para o ser humano desenvolver, cultivar, agora é usado como escravo para satisfazer os desejos vis do coração do homem. Veja, o pecado vem e rompe todos os relacionamentos, traz desarmonia, ele quebra a paz. E essa é a grande catástrofe que nós vemos na queda. E se terminasse aqui a história, nós ficaríamos como estamos hoje, vendo cada vez mais violência, cada vez mais dor, cada vez mais tristeza. Mas qual é a boa notícia? A boa notícia é que mesmo o ser humano pecando, mesmo ele sendo terrível, lá em Gênesis 3, ainda em Gênesis 3, no versículo 15, existe uma promessa. E essa promessa vem do próprio Deus. Depois que ele encontra os seres humanos, Adão e Eva, que estavam se escondendo dele por causa do pecado, Deus diz para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que esse versículo mostra para nós é o que vai ser desenvolvido ao longo de toda a Bíblia. É Deus desenvolvendo a semente da mulher, a semente da promessa, através da qual Deus vai construir e desenvolver o seu próprio povo e através da qual virá o descendente, aquele que trará a salvação e a redenção, aquele que vai corrigir os nossos pecados, aquele que vai corrigir a desarmonia e trazer paz e harmonia para as nossas vidas. Mas a Bíblia mostra que existem essas duas sementes. Então, a semente de Eva, através da qual virá
o descendente prometido e salvador, e também a descendência da serpente. São os seres humanos rebeldes contra Deus. E ao longo de toda a Bíblia você vai ver isso. Você vê isso na Torre de Babel, você vê isso no livro de Juízes, você vê isso ao longo de todas as histórias. Os seres humanos são ou aqueles que estão obedecendo o pacto de Deus, que tem Deus como a sua referência, ou são os seres humanos rebeldes contra Deus, que buscam autonomia, que querem excluir Deus e querem a glória para si mesmos. E veja, a promessa foi cumprida, porque o descendente, aquele prometido lá no Gênesis, depois de muito tempo, depois de toda a história que Deus construiu escolhendo Abraão, Isaac, Jacó, Deus construindo um povo, ensinando as suas leis através de Moisés e vindo os profetas e sempre relembrando aquele que viria, o Messias prometido veio. E é esse Messias que trará a redenção para nós. Ora, se nós somos discípulos de Jesus, nós já sabemos quem é esse Messias, quem é o prometido. E vejamos, Jesus veio então, nasce como um pequeno bebezinho, como homem. O Deus Todo-Poderoso se fez homem, ele encarnou com o objetivo de nos redimir. O que é redimir? É oferecer compensação a alguém por um dano, prejuízo, é ressarcir. Imagine, nós, pecadores, temos uma dívida com Deus, uma dívida com a justiça. Quando alguém rouba, quando alguém mata, quando alguém faz mal para o outro, ele pode ser processado e preso para que haja justiça, ele pague pelos erros, pelos crimes dele. Nós somos criminosos diante de Deus, nós somos quebradores do pacto, somos rebeldes, nós queremos autonomia, nós buscamos glória para nós mesmos, nós pensamos mais nos nossos desejos pecaminosos do que em Deus, nós somos os perdidos. Nós precisamos de alguém que pague a nossa dívida porque nós não conseguimos nos justificar. Nós não conseguimos apagar o nosso pecado, limpar a nossa dívida e satisfazer a justiça de Deus. Mas o Deus Todo-Poderoso providenciou o pagamento por nós. O próprio Senhor Jesus vem e vive de maneira perfeita, de maneira ilibada, sem pecado, sem erro. Nenhuma palavrinha torpe se encontrou na boca dele, nenhum pensamento contrário a Deus, mas ele viveu em obediência perfeita a Deus Pai. Ele cumpriu toda a justiça de Deus no nosso lugar, porque nós jamais conseguiríamos fazer isso. E ao final de sua vida, no tempo correto, preparado por Deus, o Senhor Jesus pagou esse preço ao morrer na cruz em nosso lugar. Quando ele derramou a sua vida, quando ele derramou o seu sangue sobre a cruz, era a nossa dívida que estava sendo paga. O salário do pecado é a morte, mas quem entregou a vida à morte foi Jesus, para que nós tivéssemos vida eterna. Ele troca de lugar com a gente, ele é o substituto perfeito que nos dá vida, porque ele é o Redentor. Ele paga o preço do pecado. E no ápice da sua humilhação e dor, ele lembra de nós, ele nos ama até o fim e é assim que ele nos salva. Ele paga o preço pelos nossos pecados na cruz e ele nos chama para uma nova vida. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde o Antigo Testamento você tem essa imagem do cordeirinho sendo imolado pelos pecados do povo. É um sinal, desde o Antigo Testamento, mostrando que o povo não pode pagar os próprios pecados, mas é necessário um substituto perfeito, justo, puro. E esse substituto é Jesus Cristo. Então, quando vem Jesus, os sacrifícios não são mais necessários, porque ele se sacrificou de uma vez por toda para nos fazer filhos de Deus. E essa é a boa notícia do Evangelho. O Evangelho é uma boa nova. E veja, Jesus anuncia as boas novas de que o poder de Deus para salvar a sua criação chegou. Deus entrou na história humana com amor e poder para libertar, para curar e para renovar o mundo todo. Deus agora está agindo em amor e com poder por meio de Jesus e pelo seu Espírito para restaurar toda a criação e toda a vida humana para viver novamente sob o reinado benevolente do próprio Deus. Ou seja, o que é essa obra maravilhosa de Cristo por nós? O que Jesus veio e anunciou quando ele
estava aqui na terra, no seu ministério, que os evangelhos contam tão bem pra gente. Ele veio, expulsou demônios, trouxe curas, ele restaurou vidas, ele fez tantos milagres mostrando que o reino de Deus chegou e que esse reino é Deus restaurando todas as coisas, é Deus amarrando o mal, é Deus vencendo e triunfando em Cristo. E a última inimiga a ser derrotada é a morte, que é derrotada na cruz. Enquanto os outros povos poderiam olhar para a cruz e pensar que ali Jesus estava sendo derrotado, na verdade a boa notícia do evangelho é que Jesus triunfa. Ele triunfa sobre a morte. E através do seu triunfo ele ressuscita e ele começa a reinar. Ele manda que nós espalhemos a boa notícia, que ele está vivo, ele não está morto, mas ele está restaurando todas as coisas, não só de maneira pessoal, mas ele está restaurando todas as coisas da criação que foram sujeitas ao pecado lá atrás por causa da nossa queda em Adão. Veja que notícia maravilhosa. Deus está restaurando a sua vida, Deus está restaurando o seu relacionamento com Ele, o seu relacionamento com você mesmo, o seu relacionamento com todas as pessoas e o seu relacionamento com a própria criação. Tudo isso é restaurado em Cristo Jesus. Essa é a grande notícia e nós precisamos olhar para a cruz à luz da ressurreição, porque se Jesus ressuscitou e ele de fato ressuscitou, isso significa que ele cumpriu a missão dele. Se tivesse ainda algum pecadinho ali que Jesus não tivesse pago, então ele continuaria morto, porque a morte teria poder sobre ele, porque a morte tem poder onde tem pecado. Mas quando Deus ressuscita Jesus dentre os mortos, ele está confirmando, está consumado. Está completa a obra de Cristo. E é essa obra maravilhosa que nós recebemos pelo Evangelho. É essa boa notícia que ele traz para as nossas vidas. Em suma, resumindo então, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia da parte de Deus, em primeiro lugar, de que Cristo morreu pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Deus criou Adão sem pecado e capaz de governar uma criação que era boa. Depois, Adão se apartou de Deus e levou toda a raça a cair com ele na culpa, na miséria e na ruína eterna. Veja como o pecado é terrível, de tentar, se possível, ele arruinaria completamente a humanidade, mas ele não consegue, porque Deus, em seu grande amor por nós, ainda que nós fôssemos rebeldes a partir do pecado em Adão e fôssemos completamente inadequados para ele, ainda assim Deus enviou um segundo Adão, um Adão melhor, o qual viveu a vida perfeita que nunca vivemos e morreu a morte culpada que nós não queremos morrer. Cristo morreu pelos nossos pecados, no sentido de que na cruz ele fez expiação pelos delitos que cometemos contra Deus, nosso Rei, ou seja, as nossas culpas, os nossos erros foram pagos por Jesus. Jesus, morrendo como nosso substituto, absorveu em si mesmo toda a ira de Deus contra a real culpa moral de seu povo. Ele não deixou dúvida nenhuma, ele não deixou dívida nenhuma não paga. Ele mesmo disse, está consumado. E nós diremos para sempre, digno é o Cordeiro que foi morto. Olha só, Jesus pagou toda a dívida, de maneira que nós não temos mais nenhuma dívida diante de Deus. Pelo contrário, em Cristo nós podemos viver uma nova vida. E uma nova vida que não fica presa a esse mundo, mas é uma vida eterna. A nossa esperança é que o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou irá voltar para nos levar. Com ele, ele irá voltar para restaurar plenamente todas as coisas. Se nós morrermos antes da volta de Cristo, então nós iremos para a glória e voltaremos com ele. Se ele voltar antes da nossa morte, então nós veremos ele restaurando as coisas aqui. Mas veja, a nossa esperança está no Senhor Jesus, que pagou todo o preço e que há de completar de uma vez por todas a obra que começou. Mas ele já começou, ele já está reinando, e as nossas vidas são um testemunho disso. E a nossa esperança é encontrá-lo face a face. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a boa notícia que nós compartilhamos. A salvação em Cristo Jesus. A nova vida em Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e até a próxima aula.